Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa nona aula de gestão de resultado. O que eu separei para a gente debater hoje? Nós vamos falar de gestão financeira. Como calcular o que é gestão financeira dentro de uma estrutura societária, como que a gente vai calcular a lucratividade, que talvez seja o índice mais relevante aí dentre todos os índices quando a gente fala de gerir resultado, e o impacto da gestão financeira no plano de negócios da empresa. Vem comigo que você vai entender melhor. A primeira pergunta que você vai estar fazendo é: ô Douglas, gestão financeira ela está associada ao resultado? E eu acho que eu não preciso nem te responder essa pergunta, porque é claro que a gestão financeira ela está associada a produzir resultado. É ela que vai quantificar, qualificar os números, vai analisar o melhor método de desempenho e performance para se atingir o plano estratégico da empresa. Eu falo isso em todas as aulas e se você tiver dúvida, resgata cada uma delas lá, das nossas videoaulas anteriores. O fator crítico de sucesso é o caminho pelo qual você anda para atingir o plano estratégico da empresa. Percebeu que eu falei até de uma forma bem gradativa para guardar essa máxima, porque isso é fundamental nesse ambiente de medição de resultado. Então, a gestão financeira, sim, ela é a forma que é desenvolvido, é construído esse caminho com o objetivo maior, claro, de agregar valor ao cliente e tendo como consequência potencializar os lucros do ambiente corporativo. Sempre assim. E quem é que faz esse papel? Quem faz a gestão financeira é o gestor financeiro. Aí você para e pode falar assim: poxa, mas a minha empresa que eu trabalho é uma empresa pequena, é uma empresa média, não tem essa estrutura, essa mega estrutura no que diz respeito a departamento A, departamento B. E eu não estou falando aqui de caixinha, de organograma, eu estou falando de função. É importante, mesmo que a sua empresa seja pequena, em algum momento do seu dia, você tirar o chapéu de vendedor, tirar o chapéu de comprador e botar o chapéu de gestor financeiro, porque é esse gestor financeiro o responsável, por exemplo, para gerenciar as questões associadas à concessão de crédito, gerenciar as questões associadas à avaliação do melhor investimento com custo mais baixo para captação e, consequentemente, investida no processo de produção. É esse gestor financeiro que vai ter a preocupação de, através dos demonstrativos financeiros, tais como fluxo de caixa, planilha de custos, relatórios de composição de preço, de formação de preço, ele vai ter os elementos capazes de melhor tomar a sua decisão, considerando todos esses fatores, ora intrínsecos, né, ou seja, associados ali ao ambiente interno da empresa, tal como fatores externos, extrínsecos, associados aí a relacionamento de mercado, a relacionamento com agente financeiro, a tendência de mercado, a influência de concorrência dentro do segmento de negócio que ele está envolvido. É ele que tem que ter essa percepção, parte dele é o entendimento do negócio e o convencimento da área de planejamento e de pesquisa e desenvolvimento, a área de compras, a área de estocagem, a área de qualidade, junto a essas áreas, convencer aí um redirecionamento, se for o caso, para atingir o plano de negócio. E quais são os requisitos que você precisa ter, que esse gestor financeiro precisa ter para garantir tudo isso que eu falei? Ora, algumas palavrinhas mágicas que tem que estar no DNA de qualquer agente financeiro, né? Quando a gente coloca não só o ambiente corporativo, até mesmo como comportamento interno, né, comportamento pessoal, gestão financeira no ambiente pessoal. Ética é uma palavrinha mágica, né?
ter ética, ser ético. A eticidade, ora ela é definida pela própria legislação, mas acima da própria legislação, você tem que ter ali o conceito de moral, valores muito claros, e valores esses repassados para o seu dia a dia, até como forma da sua equipe, dos outros agentes envolvidos, internos e externos, perceberem que aquela empresa tem um selo de ética e aí, consequentemente, ser reconhecida pelo cliente, que é o objetivo maior. Ser ético, transparecer ética, isso gera um super valor agregado cada vez mais, ainda mais nos dias atuais e cada vez mais. Um outro termo é você ter a perspicácia com relação a perceber aonde alocar os investimentos captados. Muitas das vezes você entende que comprar um maquinário novo, por exemplo, para aumentar a sua produção, vai te agregar valor, mas será que aquele maquinário vai alavancar o seu número tanto quanto você terceirizar? Você contratar uma outra empresa para produzir e focar no seu core business? Será que esse cenário você pensou nele? Pois bem, então o fator investimento aqui, né, o requisito investimento, no que diz respeito à melhor estratégia de investimento dos recursos recebidos, também é um fator crítico de sucesso associado à responsabilidade desse gestor financeiro. Ter informação, né, obter informação, então a palavra informação aqui, anota, porque ela também é um requisito associado ao sucesso desse profissional. A informação, cada vez mais, ela está mais volátil, né? Então, ter muita informação, ter a informação de forma tempestiva, ter a informação numa quantidade suficiente para você organizar mentalmente, ora os seus algoritmos, ora o seu pensamento, como forma de tomar a decisão certa de forma eficaz e eficiente. Então, a palavra informação é um elemento fundamental para você caminhar na frente e jogar e receber o primeiro lugar desse jogo. Controle dos gastos financeiros, ou seja, entender as decisões financeiras, decisões hora de investimento, decisões de financiamento, né? Investimento a gente já falou, mas aqui as decisões financeiras, as percepções, ter a praticidade no que diz respeito a tomar as decisões é responsabilidade, sim, desse profissional. E quando a gente fala de financiamento, né, investir, a gente já colocou. Agora, financiar. Onde que eu vou captar os meus recursos? Eu vou captar meus recursos através de um agente financeiro, de uma empresa fintech, de uma empresa, né, de um investidor anjo. Eu preciso ter muito isso bem delimitado, delineado, estabelecido dentro do meu ambiente como forma de garantir o quê? Cumprimento do plano estratégico, do business plan do negócio. Decisões de financiamento estão associadas à imagem, à marca, a risco de fiscal tributário, a risco de possíveis contingências, então é um elemento que deve ser considerado. Quais são então os instrumentos que eu tenho que levar em consideração para garantir a execução das boas tarefas como gestor financeiro? Ora, ter a qualidade, conhecer o cliente. Mas conhecer o cliente não é responsabilidade da área de marketing? Sim, é função principal, está lá do DNA da área de marketing na área de vendas. Mas se você, como gestor financeiro, não tem essa sensibilidade, fica muito mais difícil você aprovar ou negar um projeto quando ele for apresentado, um produto novo, um serviço novo que a empresa porventura queira ofertar, se você não conhece a alma do cliente, a essência do cliente. Então, entender o cliente, perceber o que pesquisa e desenvolvimento, que a área de pesquisa e desenvolvimento está preparando, elaborando, também é um elemento diferencial.
entender um pouco de inovação, entender um pouco de posicionamento de mercado, de eficiência produtiva, são tópicos que devem ser tratados. Quando a gente fala de inovação, é você entender, ler o que o mercado, quais são as informações disponíveis e como que você pode tabular essas informações em prol de você criar uma engenharia financeira, por exemplo, diferenciada, com um custo mais baixo para alavancar os seus resultados. Quando a gente fala de posicionamento de mercado, é justamente você ser a empresa ser reconhecida pelo cliente através do marketing digital, através de todos esses elementos que existem hoje à disposição como ferramenta de relacionamento e posicionamento de mercado. Aí você vai dizer, mas o que o gestor financeiro tem a ver com isso? Ler o que está acontecendo com relação ao feedback do cliente, ao pós-venda, por exemplo, vai te permitir redirecionar os seus números. Aqui, então, o fator crítico de sucesso é você estar sempre antenado com a área de mercado, com a área de pesquisa e desenvolvimento e até mesmo com a área de produção, né? Para identificar qualquer tipo de gargalo que porventura exista no processo de produção ou no processo de prestação de serviço que impeça a maximização ali do objetivo maior. Um último fator que eu quero compartilhar contigo, que também é um requisito a ser considerado, é a responsabilidade socioambiental, né? Hoje os selos de qualidade estão cada vez mais presentes e visíveis ao cliente, e as empresas, algumas utilizam muito bem esses selos de qualidade, essas percepções, como forma de se estabelecer como uma empresa com uma responsabilidade socioambiental positiva. Esses selos, então, eles são fatores críticos de sucesso, sim, para o negócio. Se nós fôssemos definir como que isso é feito na prática, eu vou te responder através da análise do comportamento econômico-financeiro do negócio. Existem uma infinidade de índices associados à rotação de estoque, índices associados ao fluxo de caixa, índices associados à capacidade de liquidez, de endividamento, de rentabilidade do negócio. Eu trago aqui um índice para a gente debater, que na minha percepção é um dos mais significativos, que é o associado à rentabilidade, que é o índice de lucratividade. Quando a gente trata do índice de lucratividade, a gente tem a capacidade de analisar a formação do resultado, analisar a composição da receita, analisar a relação desses elementos com os custos dos produtos produzidos ou comercializados e analisar a variação dos gastos não associados à atividade, enfim, às despesas. Eu percebo que analisando o índice de lucratividade, ele vai te permitir um entendimento melhor desses elementos. E aí vamos então debater, explorar um pouquinho mais esse indicador. O que é rentabilidade? Né? A rentabilidade, na verdade, ela compara o resultado produzido com o investimento realizado anteriormente. Então, quando você faz esse comparativo, você tem aí a percepção do que, se você está no caminho certo ou não. Se você está tendo capacidade com esse investimento vender de forma certa e produzir a riqueza conforme a sua estratégia. Como é que a gente calcula esse indicador de rentabilidade, lucratividade? Estou compartilhando aqui contigo a fórmula. Né? O índice de lucratividade, na verdade, é o lucro líquido anual dividido pela receita total. E aí, se a gente for pegar esse resultado e multiplicar por 100, a gente transforma, no caso aqui, né, de decimal para percentual, a multiplicação aqui pelo 100. Então, eu vou ter uma fração, um índice, e esse índice ele vai ser interessante porque eu vou ter a capacidade de compará-lo, né, com empresas congêneres, compará-lo com posicionamento histórico dos períodos anteriores,
compará-lo com projeções orçamentárias que eu faço, né, com o meu próprio orçamento, de forma a me ajudar a garantir, a perceber se eu estou focado ali na minha atividade fim e se o resultado que eu estou produzindo, ele é operacional ou não. Porque muitas das vezes o que eu possa estar, o meu resultado final, o meu lucro líquido, ele pode até ser muito positivo. Mas se esse lucro líquido for referente à venda de um ativo meu, a valorização de um intangível meu, não está associado à minha atividade fim, por exemplo, se eu for comercializar alguma coisa. Então, o meu estoque está parado, eu não estou girando, mas eu estou ganhando dinheiro vendendo a meu maquinário. O resultado final ele vai ficar bacana, né? Mas isso lá na frente vai ter um preço muito caro. Vamos entender então, vamos traduzir esse índice de lucratividade em número de uma forma bem simples. Eu compartilho aqui com você a informação para a gente interpretar o resultado e concluir a partir de tal. Vou ler junto, né? A empresa com faturamento aí de 200 mil tem um gasto, né, de 120. Ora, a diferença dos dois é o lucro, né? O lucro bruto. Só que, além disso, ela tem gastos associados às operações naturais dela, às atividades operacionais dela, administrativa, né? Que aqui no caso estão reconhecidas como tributos. Se nós fôssemos montar a demonstração de resultado do exercício, né, que é um elemento fundamental aí produzido pelo contador, mas é fundamental para o administrador, a gente vai ter essas informações. O faturamento menos os custos igual ao lucro bruto, menos os tributos é igual ao lucro líquido. Quando a gente fala de lucratividade, né, e aqui eu só estou explorando a lucratividade final, através da fórmula, eu comparo esse lucro líquido com o meu faturamento. Será que no meio do caminho tiveram muitos gastos? Será que o meu custo para vender ele está muito elevado? Né, que isso é respondido também. E aí, aplicando o percentual, eu vou ter aqui um resultado de 20%, né, de 20%. Ou seja, a cada 100 reais que a empresa está vendendo, 20% vem como ganho, vem como lucro. O número por si só, ele é bom? É ruim? 20 é bom? 20 é ruim? Não sei. Qual era a sua estratégia? Qual é o comportamento do mercado? Qual é a tendência das empresas congêneres, das empresas concorrentes? O somatório da análise do indicador, comparando com essas outras questões, ela vai te proporcionar uma tomada de decisão mais segura, que foi o objeto do nosso bate-papo de hoje. Então, o que é a gestão financeira, como calcular a lucratividade e qual o impacto que esse indicador tem no mercado, foi o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu espero que você tenha entendido, tenha agregado. Se inscreva no canal, qualquer dúvida eu estou à sua disposição. Legal? Um abraço, tudo de bom, hein? Tchau!